quero obedecer a tua voz. A morte a partir da nossa fé. Muito bem. Então nós fizemos uma leitura na parte da manhã, olhando o aspecto psicológico, biológico, cultural, antropológico, da morte. Médico também. Então, isso para a gente ter um horizonte maior para compreender essa experiência. Agora vamos no núcleo, que é a nossa visão a partir da fé cristã. Primeira coisa que é importante recordar que o nosso Deus é o Deus da vida. E que, como esse Deus é o Deus da vida, a fonte de toda a vida, do ponto de vista biológico, psíquico, espiritual, ético, Deus oferece para nós, a partir da experiência de Jesus, uma coisa belíssima, que é ao ser humano a possibilidade de ir para além da morte. Isso é extraordinário, né, gente? Olha que extraordinário isso. Que o Deus da vida diz e mostra para nós que a morte não é a última palavra sobre a nossa existência. Que depois dessa vida tem outra vida. É interessante a gente observar que na história do povo de Israel, na história do povo da Bíblia, essa crença na vida eterna só vai aparecer um pouquinho antes de Jesus. Então a gente imaginar que Abraão nem imaginava que ia ter vida eterna, nem muito menos Moisés, nem os profetas. Essa ideia de que depois da morte tem uma vida, foi amadurecendo lentamente na consciência do povo de Israel. Ela vai aparecer lá com os macabeus, uns 200 anos antes de Jesus, com a literatura de Daniel, a literatura apocalíptica. A ideia, os macabeus têm essa experiência bonita, né? Que eles vão resistir ao império dominador dos gregos. E tem aquele texto belíssimo, 1 Macabeus 7, acho que é 7 mesmo, agora não estou lembrando, da mãe que com os filhos, e aí vem o representante do poder grego, quer dissuadir a mãe para que ela convença os filhos a abandonar a fé em Javé. E ela diz para os filhos, não, é preferível morrer do que trair o ideal da gente. Né? Então os filhos vão sendo torturados e mortos até o último. Então é impressionante isso, vai nascendo essa consciência, e os cristãos experimentam com Jesus isso, que Deus é o Deus da vida, que a morte não tem a última palavra. E é muito interessante, se a gente abre o texto de Romanos 4, 17, é muito interessante. Ele vai dizer o quê? Que o Deus que cria é o mesmo Deus que ressuscita a gente. Olha que beleza esse texto. Deus faz viver os mortos e chama à vida as coisas que não existem. Chama a vida que elas não existem é o Criador, né? É o mesmo Deus que cria, está no Gênesis 1, é o Deus também que recria pela ressurreição de Jesus. Por isso que para nós cristãos é tão interessante, o dia do Senhor não é mais o sábado, é o domingo. Né? Por quê? Porque é o dia da ressurreição, é o dia da nova criação. Não é o sétimo dia, é o primeiro. Por isso que na língua portuguesa tem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta, a quinta, porque o primeiro é o domingo, a ressurreição, o dia do Senhor. Gente, além disso, outro texto que é ilustrador para nós, é aquilo que Paulo diz, que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso, o primogênito dentre os mortos? O primeiro que morreu e que Deus deu a possibilidade de uma vida para além da morte. Mais do que a possibilidade, realmente realizou uma vida nova. Então, nós acreditamos na vida após a morte por causa da experiência de Jesus. Então, para nós cristãos, toda a nossa crença na eternidade só é possível e só se fundamenta na experiência de Jesus.
Diferente da visão espiritista kardecista, espírita kardecista, porque eles já têm uma antropologia, não é? Que a alma subsiste, fica ali rodando, perambulando, espera, vê, encarna, sobe. Quer dizer, para eles, o fato de Jesus ressuscitar tem pouca importância, quase nada. Para nós não, para nós é vital. A nossa experiência de morte, de vida após a morte, só se compreende porque Jesus ressuscitou. Por isso que o tempo pascal é tão belo para nós, esse tempo que nós estamos vivendo, né? São 50 dias, 49 até Pentecostes, porque é um tempo extraordinário. Nós celebramos a presença do ressuscitado, do Deus que recebe, que dá a Jesus. Então isso é muito bonito, que Jesus, como primogênito dentre os mortos, é aquele que abre esse caminho. O que diz 1 Tessalonicenses 4,13? Vamos ver o texto também, é interessante, a Epístola aos Coríntios, o capítulo 15, vai toda trabalhar esse aspecto da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição. Eu sugiro depois vocês lerem em casa, ele é belíssimo. Paulo vai apresentar uma visão, 1 Coríntios 15. Todo o capítulo 15 vai lembrar isso, da ressurreição, e vai dizer que exatamente Jesus é o primeiro que ressuscita. Por exemplo, 1 15, 20. Então, a primeira ideia que eles tinham, sabe o que era? Que, inclusive, a primeira epístola de Pedro diz que aqueles que viveram antes de Jesus ficaram lá esperando ele ressuscitar para levantar. Tem até essa ideia no Evangelho de Mateus, né? Que na morte de Jesus, os mortos começam a andar. Essa ideia. Aí, inclusive, tem uns ícones orientais que mostram que Jesus, descendo lá na região dos mortos, o Sheol, e trazendo os mortos para a vida. Isso entrou no nosso credo, dizendo que Jesus desceu à mansão dos mortos, morreu. Na tradução, é o Sheol, a visão do Sheol judaico, a mansão dos mortos. Antigamente a gente dizia desceu aos infernos. Atenção, infernos não é o inferno. Infernos é a região inferior, é plural, região inferior. Mesma ideia de onde ficam os mortos. É aquela ideia que os mortos estavam debaixo da terra, lá esperando Jesus. Mas aí o que eles perceberam? Que a morte e a ressurreição de Jesus rompeu esse limite do tempo. Ou seja, no momento em que acontece a ressurreição de Jesus, até quem veio antes dele já é tocado pela ressurreição dele. Né? Rompe a barreira do tempo. No momento que Jesus morre e ressuscita, a ação dele segue para frente e para trás no tempo também. Não é linear, entendeu? O que o evangelista quer mostrar naquela cena belíssima de Jesus rezando e Moisés e Elias com ele? Que Jesus resume em si a lei, que é Moisés, e não é lei que a gente entende, aquela lei cheia de perguntas, mas toda a organização do povo e os profetas. Né? Jesus é aquele que leva à plenitude a revelação do Antigo Testamento, que é a lei e os profetas. O Jesus traz o Antigo, quer dizer, traz a história do povo de Israel e leva à consumação. E ele é mais do que Moisés e Elias, porque o Pai o disse, esse é meu filho. Então, gente, a partir dessa experiência que Jesus passa, de morrer, e efetivamente morreu, não é? Em uma morte dura, dolorosa, e ser ressuscitado por Deus. É muito interessante que o grego bíblico usa verbos interessantes, levantar dos mortos, reavivar, mais do que reavivar, a experiência do ganhar nova vida. Deus o ressuscitou. Para nós, então, a gente consegue fazer essa experiência de a morte como passagem para esse encontro definitivo com Deus, como o nascimento para uma vida plena. Há um livro que eu recomendo a vocês que é muito bonito, de um autor que alguns têm preconceito, não gostam nem de saber o nome dele. Esse livro foi escrito em 1970 e alguma coisa, pelo jovem teólogo Leonardo Boff, antes de ele entrar na Teologia da Libertação. Chama-se Vida para Além da Morte, editada pela Voz, já está na 18ª edição. É um livro belíssimo.
vida para além da morte. É um dos melhores síntese de escatologia que nós temos escrito em língua portuguesa. É vida para além da morte. E o Leonardo fala ali nisso, que a vida do ser humano caminha para esse verdadeiro nascimento. O ser humano tem em Jesus essa vida plena, e com a morte, ou passando pela morte, nós vamos entrar nesse nível da vida glorificada. Como é que vai ser essa vida? A gente não sabe direito. São Paulo fala, nesse texto que eu citei para vocês, na 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42, ele diz assim: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, quer dizer, o nosso corpo acaba, não tem jeito, né? Ele se desfaz. E ressuscita incorruptível. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado um corpo de animal, né? E ressuscita um corpo espiritual. Olha que interessante. Só que ele evita de ficar descrevendo como é que isso acontece, porque isso a gente não sabe. Então, Paulo se aproxima do que é essa vida após a morte, utilizando analogias, imagens, está vendo? Mas ele evita de descrever. Por quê? Porque eu não tenho acesso. É uma outra existência muito diferente. Eu acho uma piada, essas novelas da Globo, começa a colocar essas coisas de eternidade, e é sempre a mesma lero-lero. O sujeito todo de branco, num lugar cheio de flor, né? Outro dia eu fui ver a novela das 6, exatamente para preparar para esse curso aqui, mas é uma coisa horrorosa, né? Aquela ideia de o sujeito lá naquele ambiente. Então, você vê que é o quê? É uma projeção humana do que é a nossa existência agora. E claro que é muito mais do que a gente pode imaginar. Que interessante, Jesus vai usar várias imagens para falar sobre o que é essa vida após a morte. Ele vai usar imagens, que Jesus usa várias imagens. Ele vai falar em banquete, vai falar de vida eterna, vai falar em morada do Pai, mas sempre utilizando imagens. Por quê? Porque exatamente é muito difícil para nós imaginar como é que vai ser essa outra vida. O que a gente sabe é que ela é muito melhor do que a nossa aqui. Uma vez interessante, havia 2 irmãos maristas, velhinhos, lá em Uberaba, e um sempre muito bem-humorado, e um outro daqueles dogmáticos, serião, né? E aí, aquele bem-humorado falou: essa vida é boa, mas dizem que a outra é muito melhor. Aí o outro respondeu: dizem não, é dogma de fé. Então é isso. Quer dizer, essa beleza do que a gente espera da vida que Jesus oferece para nós. Eu acho que o Cândido vai trabalhar com vocês um pouco mais isso.